Salve, meu amigo. Olá, Rogério, tudo bem? Melhor agora, melhor agora. Tudo bem? Estou tentando me Alô? ajeitar para ver se eu fico Tá. numa posição melhor. Ah, sim. Tá. Então, Então, enquanto isso, eu apresento. Então, assim, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu, Rogério Moisés, nosso convidado de honra, Gustavo Vitorino, esse é o Instituto Transformação Evolutiva, e hoje nós vamos conversar sobre com quem você está andando. Quem está andando, com quem você está andando, define quem você é. Fala, meu amigo, tudo bem? Eu estava dizendo que tem um rapaz, um jovem, muito ocupado. O homem é eclético, o homem sai de uma live e entra na outra. É é, uma mas, é, loucura isto. mas, Rogério, você sabe que isso é importante, porque hoje cada vez mais as pessoas precisam de informação, né? Nós precisamos levar informação para as pessoas, precisamos se dar conta de que a informação ela tem um componente que ela se constitui, ela vai se constituindo, ela vai se reproduzindo à medida que você leva ela adiante. Então a informação ganha um componente interessante de responsabilidade. E eu me sinto responsável, assim como sei que você também se sente responsável pela forma como a gente administra essa informação. Você traz informação, você traz opinião, você traz tanta coisa boa nessas lives de domingo. E acho que tão importante quanto isso é a gente ter consciência de que cada vez mais construir essa informação, essa formação, faz com que nós tenhamos o retorno. E o retorno é das pessoas que estão nos assistindo a partir de agora, trazendo a sua opinião, trazendo acima de tudo a sua participação e, claro, ajudando a gente a construir a opinião, né, Rogério? Construir a informação que é tão importante. Com certeza. Ontem eu tive o privilégio de fazer a abertura de uma convenção do Guilherme, nosso amigo Guilherme do marketing, tá? E eu falava para eles, né, porque eu sou um menino de uma outra geração, né? E É, hoje a informação ou a desinformação ela é muito rápida, ela é instantânea, verdade. né? Então, assim, ó, o que, que a gente faz aqui? A gente bate um papo e tenta levar para as pessoas apenas a nossa opinião. Tá? Então, meu amigo, tu acha que quem tu anda te define? Rogério, eu tenho comigo de que nós somos frutos do nosso meio. Esse meio que nós vivemos, ele tem alguns componentes e algumas variáveis que nos escapam. Daí o porquê que eu não vejo esse fruto do meio como algo a ser penalizado. Por exemplo, o fulano de tal é um menino bom, de uma família boa, coisa e tal, mas não seguiu um bom caminho, porque estava com más companhias, enfim. Então, quais são as companhias? Qual é o meio? Qual é o meio? É a família? É o núcleo familiar que lhe dava sustentação e que, de alguma forma, em algum momento perdeu o controle? Ou são as companhias do lado de fora da porta que o levaram a esse caminho? Ora, ele tinha tudo para trilhar o caminho do bem, pela influência da família, pelo ensinamento familiar, enfim. E, no entanto, se deixou levar pelo caminho do mal do lado de fora da porta. E quantos jovens têm um exemplo igual e caminho diferente? Ou seja, do lado de fora da porta, ao perceberem que o meio não lhes convém, se afastam e respeitam os dogmas, os princípios da família, da, do estudo, do respeito à religião, aos mais velhos, respeito à lei e à meritocracia. Então, quando nós falamos, e aí eu tenho as variáveis a trazer para a nossa discussão, que é, quando nós falamos que nós somos o meio em que vivemos, vem a questão, qual o meio? Jack Rocher dizia, você não pode se transformar naquilo que você mais teme. Ora, muitos de nós
muitos de nós somos frutos do meio, mas em que lapso de tempo? O meio em que vivemos dos 12 aos 15 anos? Dos 15 aos 18? Dos 18 aos 25? Dos 25 aos 40? Que meio nos levou a ter esse processo de avaliação, essa coisa de julgamento, de régua moral? A nossa régua moral começou onde? Começou aos 15? Aos 25? Aos 40? Em que meio nós estávamos? Quem nos cercava aos 15? Quem nos cercava aos 25, aos 40 e aos 50 anos? Então, assim, eu vejo muita importância nessa discussão que você traz, Rogério, porque as pessoas têm que entender que não é a boa companhia que garante inequívoca formação. E não é a má companhia que garante inequívoca deformação. É um conjunto de fatores que, associado ao meio em que vivemos, nos condiciona a tomar certas decisões. Nem sempre boas, infelizmente. Sabe que esses dias eu estava lendo um livro, eu adoro ler, né? Graças a Deus eu não vejo televisão, né? Eu leio. Tá? Uma boa troca, E uma frase dizia assim, ó, você casaria com uma pessoa igual a você? Porque muitas vezes não são os outros, né? Sou eu mesmo. Qual é a minha decisão a meu respeito? Nós vivemos numa sociedade totalmente fragmentada, com grupos para todos os lados. Com quem eu escolho andar? Quem são as minhas lideranças? Qual o papel que eu exerço como ser humano? Porque todos nós temos uma liderança natural. Uns exercem, outros não. Então, assim, ó, eu sempre digo assim, Gustavo, eu tenho 2 mantras, tá? Nunca são os outros, sempre sou eu. E outro é a minha decisão. Com quem eu quero andar? Eu quero estudar, eu quero ler um bom livro. Tem certas coisas que realmente não me representam. Eu estava vendo a tua live agora há pouco, tá? E eu estava zapeando aqui na internet. E aí eu vi que tem um rapaz, não sei nem se eu digo o nome dele, tá? Mas o rapaz, ele quer pautar a juventude no Brasil. E a juventude hoje muitos se pautam por esse rapaz, que sequer mora no Brasil, mas ele pauta o Brasil. Então, assim, ó, são as minhas escolhas. Eu prefiro andar com pessoas como você, que tem cultura. Eu não concordo com tudo que tu fala, tu não concorda com tudo que eu falo, e é isso que faz a média. Ó, meu filho entrou aí, o Thiago também, o queridão nosso. Tá? Então, assim, ó, as coisas são assim. Quando eu me entrego para as companhias, não são as más companhias que nós estamos falando. É a minha ausência do poder de decisão, de discernimento. Nunca são os outros. Sempre sou eu. Uma das coisas que traz um questionamento sobre essa coisa das companhias e da influência nas nossas decisões está no fato também de que muitas vezes você encontra alguém que diz aquilo que você gostaria de dizer e você se identifica com essa pessoa e passa a seguir essa pessoa, mesmo que essa pessoa tenha apenas uma frase de efeito ou apenas uma concordância com seus princípios. É isso que acontece hoje na internet. Esses influencers, na verdade, criam os idiotas, né? Exato, eu vi, adorei essa expressão. Adorei essa expressão. Os influenciadores digitais criam os idiotas digitais. Eu sigo o fulano. Tá, mas segue o fulano por quê? Porque ele diz umas coisas bacanas. Como assim coisa bacana? O que você chama de coisa bacana? Porque ele concorda com você? Porque ele diz palavrão? Ele faz gracinha? Sabe? Então, assim, é muito preocupante o rumo que nós estamos dando, particularmente a nossa juventude, porque a gente vê hoje o despreparo. Nós estamos despreparando os nossos jovens nas escolas e nas universidades. Eles saem despreparados. E a partir dali, eles querem se tornar dependentes do Estado. Eles querem assistencialismo como forma de sobrevivência. E é o primeiro passo para o socialismo e para o comunismo, é o medíocre. Porque a filosofia de esquerda, o conceito de esquerda, ele é um ódio à mediocridade.
Tem um modo de a covardia, a incompetência. Não tem nenhum componente social. Muito pelo contrário. É o ápice do egoísmo, a filosofia de esquerda, o socialismo. Ele consagra o medíocre, ele consagra o incompetente, dando a ele voz e direito sobre o Estado. Como assim? Não, ele não tem direito sobre o Estado. O Estado pertence à cidadania, não a ele. Então, o processo de individualização, ao contrário do que a esquerda tenta mostrar, ele começa exatamente na hora de aderir a uma ideologia como essa. Tente buscar, por exemplo, alguma coisa inteligente numa manifestação de esquerda. Esses influencers aí, gente, é constrangedora o que essa gente diz de bobagem. São verdadeiros idiotas digitais. E aí eu lembro do Humberto Eco, né, que disse: a internet deu voz aos imbecis. Então, quando o sujeito vê quem é o fulano é influenciador digital. Hello? Influenciador de quê, cara pálida? As pessoas são influenciadoras sem nunca ter lido um livro. Eu acho fantástico isso. Eu sou um menino de 60 anos, tá? E eu tenho no meu ouvido muito claro a minha professora de História do Santo Inês dizendo assim, ó, vocês são a geração do futuro, vocês vão resolver o país. A vida é assim para todo mundo. Eu não tenho ideia de quem nos assiste aqui, né, da faixa etária, mas assim, ó, nós temos que ser agentes da vida. Não se trata só de política, se trata de viver a vida, de ser agente da própria vida. Se eu vou pelos outros, eu hipoteco a minha vida. Eu não ajo. Aí tem algumas pessoas que sempre vão tentar me conduzir. Sempre. Eu aceito ou não. Isso é na vida, isso é na vida profissional. Tá? Isso é em tudo quanto é lugar. Eu sou com quem eu permito me relacionar. E eu me relaciono com qualquer pessoa no nível da minha carência. Como o Gustavo falou, o fulano falou uma frase de efeito, eu gostei daquilo. Maravilhoso. Isto me define como ser humano? Na minha complexidade como ser humano? Eu quero saber quem é essa pessoa. O que ela agrega para mim? Eu mesmo, eu olho na internet aqui, acompanho algumas lives, pô, esse cara é bacaninha. Vou mais a fundo. No outro dia eu deleto ele. Nós somos com quem nós nos relacionamos e aquilo que nós consumimos como pessoa. Se eu consumir lixo, eu vou ser lixo. É simples. E o que mais nós temos aqui, lamentavelmente, são essas coisas. Nós estamos vivendo um outro momento de vida. Ontem, como eu estava falando, eu estava lá com o Guilherme. Tá? Jovens e não tão jovens, tentando entrar no mercado de trabalho, alavancar os seus negócios. Eles estavam num sábado de manhã assistindo uma palestra, vamos dizer assim. Tentando aprender, tentando crescer. É isso que nós queremos. É esse que nós vamos andar. Porque assim, ó, isso me leva para um outro nível como pessoa. Em todos os níveis. Agora, como eu sempre digo, né, cara? Assim, ó, deixa a vida me levar. Isso é muito bom para o samba. Não para a vida. Para a vida eu tenho que ser agente. Fala, querido. Eu acho que uma postura e uma atitude ativa, ela traz a definição daquilo que nós buscamos, né? Ela traz, quando você age de uma forma consciente, quando você age de forma ativa, consciente, você está se definindo, né? No meio social em que você vive, você está se definindo como cidadão, você está se definindo em todos os sentidos, inclusive como familiar. Nessa hora, existe um componente muito perigoso, que é a verdade, ela não é um fim em si mesmo. Muitas vezes você possuir a verdade dos fatos, ou ter uma postura em que a verdade se parece ser mais coerente com aquilo que você está adotando como decisão, pode levar a um erro significativo. Ora,
toda a faceta, ela tem, inevitavelmente, no seu fato, a definição daquilo que nós entendemos por certo e errado. Aí alguém diz, é isso. Não, não é isso. Vou dar um exemplo para você. Um exemplo jurídico. Você, como advogado, sabe melhor que ninguém do que eu vou falar. Então, aqueles que estão nos acompanhando, as dezenas de pessoas estão nos acompanhando, eu quero passar uma circunstância, digamos assim. Falamos em justiça, as leis foram criadas para fazer justiça. Aí, um cidadão recebe uma ordem de despejo, o cidadão que está desempregado há 6 ou 8 meses, não consegue pagar o aluguel, recebe uma ordem de despejo para que ele, a mulher e os 2 filhos sejam despejados. Ora, isso é uma injustiça, ele está desempregado, a mulher está desempregada, ele tem os 2 filhos. Cadê a justiça? A justiça não poderia dar um prazo para ele, não poderia... Esse discurso é um discurso bacana, que teoricamente segue o conceito de justiça. Vamos fazer justiça. Esse cidadão estava ocupando um imóvel que estava desocupado e que, portanto, merece uma consideração, uma flexibilização da justiça. Muito bem. E se a dona desse imóvel for uma velhinha de 80 anos que mora com a filha e depende do aluguel desse imóvel para comprar os remédios para se manter viva? Já pararam para pensar? Aí como é que fica? Bom, aí a agulha da justiça girou completamente? Não, não girou completamente. As variáveis de uma decisão não foram todas apreciadas. E aí é que, na minha opinião, começa o erro. A decisão impulsiva, a famosa decisão de circunstância, essa é eivada de erros e é possível encontrar uma série de fatores que levam a esses erros. Mas essa decisão ativa que eu falei, essa decisão com base em conceitos pessoais, ela depende demais do conjunto de informação, ou seja, das variáveis que envolvem uma decisão, e que vai formar você como cidadão, que vai dizer o que você é. E nessa hora entra esse aspecto que você está abordando, Rogério, que é o meio em que vivemos, as pessoas que nos cercam, elas nos proporcionam a informação suficiente para que nós possamos tomar decisões ativas conscientes e com uma probabilidade bem significativa de acerto? Essa é a questão que nós temos que colocar e que, na minha opinião, merece sempre uma avaliação. Tal como uma moeda, toda a decisão tem 2 faces. Portanto, nem sempre nós escolhemos a certa. E isso é que nos consola. Nos consola, não nos constrói como pessoa. Né? Exatamente. Hoje se fala muito na tal da fake news, né? Isso só é importante porque eu aceito. Eu não vou atrás da informação. Tá? Eu não sou agente da minha vida. Eu quero outras pessoas que me conduzam. Se eu entro na vida e deixo que os outros me conduzam, eu não posso reclamar de nada. Todo mundo se queixa do país que se vive. Tá? Realmente o Brasil não é para amador. Não é. Essa frase não é minha, tá? Mas assim, ó, não é. Agora, se eu não, o que eu estou fazendo para modificar alguma coisa? Eu tenho que modificar a mim mesmo, a minha caminhada pessoal. Quando eu mudo, o que me cerca muda. Agora, eu vou atrás da informação? Não. Eu aceito. Eu consumo porcaria. O que eu estou fazendo com a minha vida? Essa é a situação. Eu fiz escolhas na minha vida, escolhas geram consequências, tá? Mas eu fiz. Eu sou agente da minha vida. O Vitorino, a mesma coisa. Tem gente que ama o Vitorino e outras pessoas odeiam. Normal. Normal. A mim, a mesma coisa. Agora, a gente é a gente. A gente faz. A gente conduz a própria vida. É verdade. O Eisenhower que dizia, né? Nunca confie em alguém que não tem inimigo. Cachorro pequeno morde o cara no calcanhar. Aí tu não cresceu ainda, tá? Tem que ir adiante. Tem que ir adiante. A vida ela é um leque de possibilidades. Um leque de possibilidades. Tem muita porta aberta para nós entrar. Agora, eu tenho que ser agente para construir essa abertura. Uma das coisas que criam
digamos assim, a forma como nós montamos esse poder decisório que nos define, né, como você disse. A forma como nós criamos esse poder decisório, ele está ligado essencialmente à credibilidade da informação que nos chega. E eu concordo com você quando você diz, nós temos que aprender a filtrar o que nós recebemos. O problema é que esse caso que eu citei há pouco foi uma coisa que eu construí aqui na minha cabeça rapidamente, mas vejam você, nos dois casos existe razão e existe justiça, mas só o fato por inteiro, ou seja, todas as variáveis envolvidas no fato, é que nos dão a noção exata de o que seria certo e o que seria errado. Isso se aplica nas pequenas decisões, na escolha de um piso para sua casa, na escolha de um automóvel na loja, na escolha de qualquer coisa, na marca da massa que você está escolhendo no supermercado. Nós tomamos decisões o tempo todo. A nossa vida ela é recheada de decisões. Essas decisões nos constroem. E essas decisões são tomadas sempre com base naquilo que nos cerca, no mundo que nos cerca. Então, se eu tenho amigos que têm uma formação... Vamos esquecer o aspecto político e ideológico. Vamos adotar um aspecto comportamental. Eu tenho amigos de um determinado segmento que prezam pela sobriedade, pela discrição, um grupo de amigos, deixa bem claro, amigos ligados ao mundo jurídico, juízes, promotores, advogados, que têm uma vida regrada pela discrição, digamos assim, pela liturgia do cargo. Então são pessoas que têm, né, são pessoas que riem, se divertem, bebem como qualquer um, são seres humanos normais, mas tem um regramento dentro da sua vida marcado pela discrição, pelo respeito ao seu ser como um ser social e sua função social na atividade que exerce. Muito bem. Eu tenho um outro grupo de amigos que são músicos da minha idade, por que não? Né? Que são mais desregrados, bons de copo, alegres, tem um conceito de discrição zero, porque músico gosta de palco, músico gosta de microfone, músico gosta de tocar, de aparecer. Mas o aparecer no bom sentido, não é? Claro. Né? Músico gosta de mostrar a sua arte. Então, vamos pegar por aí. São dois grupos completamente diferentes e que você pode conviver no mesmo time social. Aí, você tem que fazer uma palestra. Essa palestra tem um público absolutamente heterogêneo. Um público que gosta de bom humor, um público que gosta de simbologia, mas um público que quer um conteúdo técnico. Veja você como é possível aproveitar as características de cada um desses grupos sociais que alguém convive para o mesmo fim. Por isso que eu disse, as variáveis são tantas quando nós avaliamos o mundo que nos cerca e com quem nós nos relacionamos, que é preciso você que está nos assistindo, você, o cidadão ativo e gerador das suas decisões, ter a consciência disso. O que o José diz pode ser muito bacana numa circunstância, pode não ser legal em outra. O que Pedro falou pode não ser legal, mas utilizável em certas circunstâncias. E aí é que começa a construção das nossas decisões. Essas são as variáveis que eu tenho comigo, que são importantes, Rogério, quando a gente diz, você é o meio em que vive, você é a pessoa que você construiu a partir das pessoas que você segue, que você se relaciona e que você ouve. Eu estava lendo aqui os comentários e chega a ser assim, ó, fantástico fazer live contigo em todos os aspectos, né? Algumas pessoas disseram assim, ó, quem não gosta do Vitorino? É impossível não gostar do Vitorino. Tu vê que show. Um dia eu ainda vou chegar nesse tamanho. Não, mas você sabe, Rogério, que tem uma coisa muito curiosa. As pessoas, mas eu não sei o que, porque a esquerda... Não, eu tenho amigos que são de esquerda. Claro, é evidente.
Sim, eu também queria uma coisa, eu posso citar que até porque são pessoas que eu tenho maior respeito, maior carinho, pessoas que eu já convivi, que eu converso. Por exemplo, o ex-presidente da Câmara Federal, Marco Maia, lá de Canoas, ele Sim. é do PT, foi eleito pelo PT, não conseguiu reeleição, mas é um cara que eu tenho uma amizade, tenho o maior carinho pelo Marco Maia. Respeito ele tem a ideologia dele, eu respeito. O Pedro Ruas, por exemplo, do PSOL. Pedro Sim. Ruas é uma figura maravilhosa, gosto do Pedrinho, Pedrinho é meu amigo, coisa e tal, é um cara. Então, assim, essas pessoas, a gente tem amizade. Por exemplo, a tão criticada Fernanda Melchiona, do PSOL. Converso com a Fernanda como converso com qualquer pessoa. Nós temos posições ideológicas diferentes, divergentes. Mas a Sofia Cavedon, por exemplo, do PT, também é uma pessoa, inclusive foi nossa colega lá na Rede Pampa um tempo, participou do Curto Espaço Tempo, mas participou da Atualidades Pampa. Então, assim, o confronto político, ele não leva necessariamente a uma inimizade, a uma agressão, a uma ameaça ou coisa desse tipo. Quem faz isso, quem faz isso não está preparado para a democracia. E a gente tem isso, viu? Olha como tem, Rogério, isso na política. Gente que ameaça, não passarão, vamos não sei o quê, porque nós vamos unidos, vamos quebrar, vamos fazer, vamos não sei o quê. Vamos... Isso é coisa de imbecil. Isso é coisa de imbecil. A política exige debate e confrontos de ideias, não confronto pessoal, físico. Isso não é democracia. Então, algumas pessoas confundem e levam para esse lado, entendendo que a violência em si só é um fator de imposição política. Não, não é. A violência por si só ela é uma imbecilidade. A imposição política se faz pelas ideias, pelos fundamentos, pelos argumentos e, acima de tudo, pela verdade. Alguém disse aqui que tu tocaste com o Tico Santa Cruz. Confere? Pior é que é verdade, pior é que é verdade. Confere, confere. Não, mas é verdade. Mas o Tico é gente boa. O Tico é gente boa. Ele tem aquele jeitão dele, coisa e tal, esquerdão, tal, mas na Festa Nacional da Música, lá em Canela, o Detonautas vem todo ano, vinha pelo menos enquanto tinha a festa, né? Parou por causa da Sim. pandemia, nós tivemos a morte do Fernando Vieira, mas a família vai retomar a Festa Nacional da Música em 2023. Eu conversei com os herdeiros do Fernando e eles querem retomar em 2023 a Festa Nacional da Música. E eu era produtor executivo do evento, cuidava da parte de tecnologia, enfim. Em final de noite, sempre ia com um piano tocar junto com a rapaziada, ia com um sintetizador lá, ou pegava uma guitarra canhota, que eu sou canhota, e tocava com a rapaziada. Então, várias vezes eu acabei tocando lá contigo, porque juntava os músicos final de noite nos pubs, a gente monta 3, 4 palcos, e os músicos final da noite ficam tocando e se divertindo. E eu várias vezes toquei com o Tico, toquei com outros artistas, sem preconceito nenhum. O Tico ele é um cara divertido. Ele não é do mal, não. Ele não é do mal. Não vamos pensar que todas as pessoas de esquerda são do mal. Não. É isso que eu queria dar um toquezinho nisso, né? Não Porque vamos assim, pensar que todas as pessoas. nós não devemos nunca rotular as pessoas. Nunca. Tá? As pessoas têm as suas convicções e devem ser respeitadas sempre. A pauta nossa é: por que eu não me respeito e eu ando com companhias que não me agregam valor, que não me fazem crescer? Então, assim, ó, tem pessoas e pessoas, mas fundamentalmente sou eu. Várias pessoas não gostam do Vitorino. Lamento informar os teus fiéis aí, porque a unanimidade ela é burra. A gente tem posicionamento. Quem tem posicionamento sempre vai ser amado e odiado. Talvez não seja bem essa a expressão, né? Mas alguns gostam e outros não gostam. É simples. E é na diferença que a gente cresce. Não é andando apenas com os iguais. Com os iguais, tá tudo certinho. Não, é com os diferentes. É aí que eu aprendo, é aí que eu me moldo. O nosso foco de hoje é com quem eu estou andando. Com quem eu estou andando me define como pessoa. Porque se não me define como pessoa, pior.
porque eu estou andando com pessoas que não me agregam nada, mas eu quero pertencer à turma. É moderno pertencer àquela turma. Isso me faz fracassar como ser humano. É isso que acontece com os influencers aí que levam de arrasto os idiotas, né? Exatamente. Juntam em torno de uma ideia jeca, achando que estão sendo moderninhos, mas na verdade estão sendo absolutamente retrógrados. E é isso que me preocupa em relação à nossa juventude. Então, quando a gente fala hoje em conceitos, eu sempre gosto de trazer a pessoas que gostam desse estudo de comportamento, de formação, a importância de se ter o exemplo ao jovem. Cada vez mais os jovens precisam ser chamados no canto para conversar. Porque se deixar eles exclusivamente na internet, se deixar eles exclusivamente em frente a uma televisão, a gente tem tudo para criar idiotas. Mas isso foi um processo muito bem feito, né? Ou muito mal feito, né? Isso foi construindo isso. Tá? E assim, ó, o bom da live com uma pessoa inteligente, com o Vitorino, é que a gente vai divagando, a gente vai indo adiante. Tá? Não fica sempre no mesmo ponto. Agora, assim, ó, quando eu falo em companhia, o que mais faz companhia para as pessoas do que a televisão? Lamentavelmente, e isso que nós estamos falando aqui foi desconstituído e desconstruído pela televisão. Então, hoje, se vive um macartismo no Brasil. É um contra os outros, o tempo inteiro. É uma A gente divisão. Oi. não, isso que você está falando é importante, Rogério, a gente destacar ou criar uma vírgula aí, porque a gente passou mais de 2 décadas com a verdade de um grupo de comunicação. Sempre. E quando esse grupo de comunicação foi contrariado nos seus interesses, a gente viu, a gente viu verdadeiramente de que nós estávamos robotizados. Robotizados. Um grupo de comunicação que, com bilhões de reais, todo ano era mais de 1 bilhão de real, nos Do nosso condicionava, bolso, do nosso bolso, nos condicionava a aceitar que as suas verdades eram o mundo em que vivíamos. E nisso que aconteceu, o atual governo, o primeiro governo de direita da história do Brasil, porque o Brasil nunca teve um governo de direita conservador. O atual, o governo não, o executivo, né? Porque o judiciário e o legislativo não deixam o Bolsonaro governar. Mas como um presidente de direita, e ao mostrar o outro lado, ele descortinou o Brasil. E a gente viu que nós fomos robotizados, fomos enganados por mais de 20 anos. Éramos enganados a peso de ouro, com patrocínios milionários da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, da Eletrobras, para vôlei, para isso, para aqueles patrocínios diretos. Então, esse processo de robotização começou a ser destruído pela internet e culminou com a eleição de um presidente conservador, de direita, que disse, o Brasil de verdade é esse aqui, ó. A política de verdade se faz no Brasil é essa aqui. Então eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo. E aí a gente se deu conta do quê? De que tanto a direita quanto a esquerda leu Karl Marx. A diferença é que a direita entendeu. é muito difícil, é muito difícil. Agora, assim, ó, as pessoas dizem assim, a rede social é ruim. Não, a rede social é libertadora. Você que está consumindo mal a rede social. São 20h36. Na Globo está passando Fantástico. É uma questão de escolha. O que eu quero consumir? Com quem eu quero andar? Eu posso aceitar o que eles me colocam na televisão. É isso que me serve? Como diz o Vitorino, nós vamos ser robotizados. E ser robotizado não é política. É uma maneira de viver a vida. E aí eu reclamo da vida que eu levo, mas eu não ajo. E assim, ó, gente, Vitorino é um agente político tanto quanto nós. Todos nós, necessariamente, somos agentes políticos. Todos. Eu não gosto de política. Amigo,
É impossível. Pode não gostar, mas tu é um agente político. E agente político, como a palavra diz, é agente. Agente é agir na vida, na religião, na espiritualidade, na família, em qualquer lugar. Tu é agente. Ou tu é agente, ou tu vai pela régua dos outros. E aí tu não pode te insurgir. Ah, o governo é ruim. Votaste em quem? O que tu fez para melhorar? Ah, na internet é horrível. Abre uma live e dá tua opinião. Dá tua opinião. Fala alguma coisa. Constrói na tua família, constrói nas pessoas com quem tu te relaciona. Este grupo não me serve. Eu quero andar com outras pessoas. É simples, é uma questão de escolha. E escolha é treinamento. Tu vai aprendendo a escolher. Tu escolhe tudo na tua vida todos os dias. Exerce a escolha. Exerce. Não vai pelos outros. É simples. Caminha. Aqui diz assim, adoro Atualidades Pampa. Por que adoro Atualidades Pampa? Não ganho nada, não tem jabá nisso aqui. Porque as pessoas têm posicionamento. Eu posso não concordar com muita coisa que é dita ali, mas eu respeito, sempre eu vou respeitar quem sabe se posicionar. Quem não se posiciona nunca vai ser respeitado. É o que se chamava antigamente de... Não sei se é politicamente correto isso, Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, é verdade. Não, hoje tem que cuidar, hoje tem que cuidar o que tu fala, né? Vai arrumar confusão com as Maria, né? Vai arrumar confusão com as Maria. Mas, Rogério, quando a gente fala, você fala em agente político, dia desses eu estava fazendo uma palestra, uma faculdade aqui da região metropolitana, e estava conversando com os alunos, batendo papo. E aí fica com aquela coisa de vota, não, mas eu não vou votar, eu vou votar, eu vou votar. Eu disse para eles, vocês sabiam que quando você não vota, você está votando? Porra, tirou daqui. Era a minha expressão essa. Quando você não vota, você está votando. Ah, mas eu estou votando em quem? Não, a questão não é votar em quem. Quando você não vota, você altera o coeficiente eleitoral. Quando você não vota, você mantém algo que talvez você não goste, de forma a ser uma supremacia nessa eleição, porque quem você queria votar não recebeu o seu voto. Ou quem você poderia votar não recebeu o seu voto. Então, quando as pessoas dizem, não me interessa por política, eu não vou votar. Não faça isso. Não faça isso. Todos devem votar. Todos precisam votar. Não importa o voto que você vá dar. Eu continuo pedindo votos aqui conservadores. Mas claro, não importa em que você vote. Vote, porque ao votar você está assumindo uma posição clara e ativa num processo seletivo, num processo eleitoral. Quando você não vota, você está votando, pode ter certeza, você está votando naquilo que você não queria. Quando você não dá o voto para quem você queria, ou poderia, ou deveria, você está votando em quem você não gostaria, que você não queria e que você não deveria votar. Essa é a realidade. Então, se conselho vale, eu dou um de graça. Vote, vote, não importa em quem, vote. E essa pergunta que o Rogério fez, é uma pergunta que eu fiz por muito tempo a muita gente. Mas está ruim, o Estado está ruim, a prefeitura está ruim, o país está ruim, está tudo ruim, está tudo ruim. Quem é que você votou na última eleição? Eu votei no... Peraí. Eu votei no... Como assim? Você não está acompanhando o seu candidato, você não está acompanhando o voto que... Não, para governador eu votei no fulano. Sim, tá bom, para governador você tinha 2, 3 alternativas. Para prefeito, 2, 3... Mas quem é que você mandou para a Câmara Federal? Quem é que você mandou para a Câmara de Vereadores? Quem é que você mandou para a Assembleia Legislativa? Você se deu conta disso? Aí, 90% trava na cabeceira da pista quando se faz essa pergunta, Rogério.
E aí eu trago aqui um exemplo da sociedade americana, que, na minha opinião, falem o que quiser, a sociedade americana, na minha opinião, continua sendo, digamos assim, em termos estruturais, a mais completa. Nem sempre eles escolhem o cara certo. Bom, a gente tá vendo aí, né? Tiraram o Trump, olha o rapaz que botaram lá, a lambança que tá fazendo. Mas, na sociedade americana, você escolhe o xerife do condado. Você escolhe o promotor. O voto lá é no papel. É porque lá tem papel, né? Aqui parece que não tem papel para voto. Não precisa, nós somos muito evoluídos. É muito evoluído. É nós, Bangladesh e o Butão, né? Esses três países. Nós somos muito evoluídos. Para que Nós, conferir? Bangladesh e o Butão. Somos a Isso. ponta de lança do mundo em termos tecnológicos. Exatamente. Então, lá o voto, você responde a 8, 10, 12 perguntas. É demorado? É. Mas lá eles escolhem, não apenas o prefeito, o governador, o deputado, o senador, o presidente. Lá eles escolhem o promotor da cidade. Eles escolhem o xerife do condado. Eles escolhem o chefe da defensoria pública. E essas pessoas são votadas pelo trabalho que fizeram, pela forma como se conduziram. Eles fazem campanha lá. Aí alguém vai dizer: ah, mas então o juiz vai tomar sempre decisões populistas. Depende do que você entende por decisão populista. Não esquece que o mais gravoso dos crimes, que é o crime doloso contra a vida, ele é julgado, ele é avaliado por um júri, tribunal do júri. Pessoas da sociedade que foram convocadas para dizer se o réu é culpado ou não. Sim, E o réu. exatamente. Então me parece que esse tipo de depuração nós precisamos aqui. Porque hoje você olha a composição do STF, dá vontade de chorar. Você olha a composição do STJ, os dois principais tribunais do país, dá vontade de chorar. Você não encontra aquilo que a gente espera, a defesa do cidadão e da cidadania. Então, mais uma vez, o tema dessa nossa live volta à baila com força. Você é aquilo que te cerca? Você é as suas relações? As pessoas que estão em volta de você? O mundo à sua volta faz você ou você faz o mundo à sua volta? É uma pergunta que fica para todos vocês. Tem uma obra magnífica, magistral, do Dante Alighieri, né? Sobre o inferno. E ele diz que, eu vou repetir, já vou dizer que eu vou repetir, tá? O pior lugar do inferno é feito para aqueles que se omitem. E muitos de nós nos omitimos da própria vida. A gente vai pelos outros. O que eu estou fazendo com a minha vida? Quando eu não decido, muito bom, os outros decidem por mim. Eu não estou falando em política, nem o Vitor, eu estou falando de uma coisa muito mais abrangente que isso. É o teu poder. O teu poder. As pessoas que nos governam estão lá porque nós votamos nelas. Elas são nossos empregados, nossos serventuários. A vida é assim, eu decido quem eu quero que me represente. Agora, se eu quero um molequezinho que mora em Miami, que vai governar a minha vida e a vida dos meus filhos, ok, é uma decisão. Eu, Rogério, não quero. Simples. Decidir é viver. Viver é decidir. Não tem, não tem outro caminho. Aí a gente decide quando acorda, né? Oi, querido. Quando acorda, a gente começa a decidir. Mas é evidente, eu saio da cama ou não saio da cama? É simples. Ah, eu quero sempre ser agente da minha vida. Uns gostam, outros não gostam. Agora, eu tenho que exercer o meu direito. E qual é o meu direito? De viver. Viver uma vida plena. Escolher realmente quem me representa, com os meus valores. Ah, eu gosto do Vitorino. Que horror. O Vitorino, eu gosto do Rogério. Que horror, por que tu anda com ele? É minha decisão. Me respeitem. Me respeitem porque eu me respeito. O Vitorino se respeita. Ah, ele... Não sei. É assim que funciona. Quem tem posição sempre vai ser atacado. Quem não tem posição serve aos outros. É simples. Essa é a escolha de vida. Este grupo não me representa. Eu troco as companhias.
Esses dias eu estava fazendo uma palestra, tá? Tu vê como é difícil essas coisas. Eu estava fazendo uma formação lá no Instituto, tá? E eu fiz um questionário antes, prévio, tá? Durante a palestra, assim, eu fiz um questionário. Perguntei assim, ó, as pessoas com que você está andando, você quer mudar a sua vida? Sim, quero mudar a minha vida. Ok. As pessoas que você está andando são suficientes para o seu crescimento? Não. Você quer se afastar dessas pessoas? Não. Como assim não? Nós temos que crescer. Eu me permito andar com outras pessoas que não servem ao meu crescimento por carência, por não querer decidir, por querer ser o bonzinho. Eu vou andar com o grupo do Vitorino porque é legal andar com o grupo do Vitorino, mas eu não tenho nada a ver com o grupo do Vitorino. Não, né? Eu estou vivendo aí. Tá vivendo a vida de outrem, né? Sempre. Você sabe que isso é mais comum do que se imagina, né, Rogério? Viver a vida de outrem é mais comum do que se imagina. E acho que talvez esse seja o grande problema que nós temos hoje na hora de administrar a nossa juventude, os projetos da nossa juventude, as propostas para a nossa juventude. A nossa juventude vive a vida de outrem. A gente fala com as meninas hoje e uma menina de 10, 11 anos, mas eu gosto da artista tal. Não vou ficar citando nomes aqui, porque todo mundo sabe quem são. Não merece. Mas eu gosto da artista tal. Por que você gosta da artista tal? Porque ela é legal, porque ela recebe aplausos, ela tem músicas bacanas, e ela é rica. Tá, bacana. Então, você segue por causa disso. Bom, eu também tenho pessoas que eu sigo, pessoas que eu gosto, mas eu sigo pessoas pelo que elas pensam, pelos que elas escrevem, dizem, fazem. Eu não sigo pessoas por glamour artificial. Então, a dificuldade que nós temos com a nossa juventude hoje é essa. A nossa juventude está muito frágil, ela está desinformada, despreparada. Aí você vê youtubers aí, influenciadores, verdadeiros babacas que têm milhões de seguidores e dizendo barbaridades para a nossa juventude. Algumas coisas, inclusive, que deveriam ser reprimidas pela justiça, mas não são, porque grande parte diz o que a ideologia dominante, né? A ideologia dominante aceita. Os novos métodos, as novas normas, as novas regras, o novo mundo. Então, fica muito complicado quando a gente tenta definir o conceito de o mundo que nos cerca e as pessoas que nos cercam. Porque, afinal de contas, a internet é um mundo que nos cerca? Televisão é um mundo que nos cerca, nos influencia? Mas e as pessoas? Os coleguinhas da escola, os colegas da faculdade? Sim. E a família? Também. E os amigos do futebol? Também. E o pessoal da banda de música? Sim. E a turma da aula de judô? Então, assim, esse é o grande quê da questão. Quando nós falamos as pessoas que nos cercam, o mundo que nos cerca, quem são essas pessoas? Qual é o tamanho da influência de cada uma delas? Uma delas pode ser um guru para você e a outra pode ser um amigo de apertar a mão de vez em quando se cruzam na escola. Esse é o diferencial. E esse é o aspecto mais importante que eu vejo hoje de se levar aos jovens. Aprenda a valorizar quem tem algo a somar a você. Quem tem algo a lhe dar. Não é o dar material. É o dar como pessoa, como ser humano. Como você falou agora, Rogério. Eu quero seguir o X, mas não quero seguir o Y. Porque o X me dá informação, tem uma opinião coerente, me faz questionar. Não é porque eu concordo com o X, é porque o X tem coerência, tem linearidade, tem fundamento. Concordando ou não, eu acho interessante seguir. O Y eu não gosto, porque o Y é um babaca, alegrinho, foquinha, que faz gritinho, que diz bobagem, diz palavrão, xinga todo mundo e se acha inteligente. Não, esse é um imbecil. Então vamos imaginar sempre assim, a escolha não é por aquele que você mais
simpatiza ou sente curiosidade. Não. É escolha por aquele que mais toca o seu pensamento, a sua ideia, a sua reflexão. Não é o que você concorda, é o que faz você se questionar. Aí outra coisa, né, Vitorino? Assim, ó, hoje é muito fácil fazer a pesquisa. Esse cara está falando do quê? Procura ele. Vai ver qual o fruto ele gerou. Qual é o trabalho desse cara? Não, ele só fala. Ele fala o quê? Ele fala uma coisa que ele ouviu, ele não tem fundamento nenhum. A minha turma, a minha geração, sentava na praça para bater papo com os amigos. E se fazia a expressão assim, ó, era o pensamento médio. Conversava com várias pessoas com diferentes matizes de cultura. Tá? E tu tinha um pensamento médio. Hoje não. Hoje tem uma classe que quer achatar todo mundo. A verdade é esta. Não. A verdade é sua. Ela é individual. São as suas crenças. Não é nem o que nós estamos falando aqui. Esta é a minha verdade. Que não é a mesma do Vitorino. A do Vitorino não é igual à minha. É essa média que nós estamos preconizando. São com essas pessoas. Com o Vitorino, e aqui eu falo muito à vontade, porque assim, ó, tem uma legião de fãs maravilhosos dele aqui, eu aprendo com ele. Eu me esforço como pessoa para aprender com ele. Sabe o que se chama isso? Não é ser menos do que o Vitorino. É necessidade de crescer. É querer fazer troca. É de querer aprender com pessoas inteligentes. É com essas pessoas, mesmo que eu não concorde com muita coisa, o que não é o caso, tá? Mas eu quero aprender com pessoas inteligentes, pessoas que fizeram, pessoas que decidiram a sua vida, pessoas que são agentes da sua vida, e não com coisinha. Se eu quisesse coisinha, eu ligava a TV. Eu não quero coisinha, porque a minha vida não é coisinha. Eu quero andar com aqueles que me propiciam crescimento. E o crescimento e a cultura e a verdade é o que me libertam como ser humano. Fala, querido. Te elogiei muito agora, né? Agora eu fui bem. Eu me senti, eu me senti, quer dizer, o Rogério Moisés dizer que aprende comigo transmite uma responsabilidade a mim que, honestamente, me deixa não apenas envaidecido, mas também preocupado. É Mas justo, é merecido. eu entendi o sentido da sua expressão. É porque nós estamos aprendendo um com o outro aqui e aprendendo com quem está nos acompanhando. Porque a gente manda aqui, as pessoas mandam, olha, toquem nesse assunto, isso eu concordo, isso eu não concordo, coisa e tal. O importante, sempre, quando a gente questiona a outrem ou a si mesmo, é que você tenha fundamentos para esse questionamento. O famoso, é porque eu não quero, é porque eu não gosto. Isso não. Não, isso não é fundamento. Calma. Olha, eu não gosto da cor verde para esse evento porque eu acho que... E aí você dá o fundamento. Eu não gosto de utilizar tal coisa para isso porque eu acho que utilizar X não é legal. Y é legal por causa disso e disso. É importante sempre você encontrar o fundamento para os seus questionamentos. Porque a ideia eu quero fazer, eu quero ser, eu quero saber, eu quero entender, ela é muito legal, mas ela precisa, acima de tudo, de uma base. E a base de qualquer saber, além da verdade, é você ter a noção exata de onde você quer chegar. Nenhuma mensagem ultrapassa os limites da capacidade de assimilação do agente receptor. Ou, numa linguagem mais direta, nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. E o motivo é simples. O aprendizado é esse. O aprendizado é esse. O aprendizado é uma corrente que você vai conectando elos e construindo ela. Mas entenda, repito, essa corrente terá sempre o limite mínimo do seu elo mais fraco. Portanto, construa elos cada vez mais fortes. Os elos fracos do passado devem ser esquecidos e substituídos por elos fortes. Isso vai tornar a corrente, ou seja,
o seu caráter, a sua personalidade mais forte, mais coerente, mais consistente. Isso lhe dará respeito, credibilidade social. Então, construa dessa forma, colocando sempre elos cada vez mais fortes na sua corrente, porque a corrente é a sua vida. Além de um agente político, todos nós somos seres espirituais, sempre. Tá? Não se esqueçam nunca disso. E aí o seguinte, o Vitorino está falando em correntes. Todos nós somos elos de uma corrente maior chamada vida. Tá? Nós fizemos parte desse todo. É o meu voto, é a minha decisão. E quando eu falo voto, não é o voto só no político. Não. É o voto, é a minha decisão. O voto é decidir. Decidir a vida. Quando eu decido, o meu elo nesta corrente maior chamada vida se completa. O universo não seria o mesmo sem vocês aqui. Nós somos importantes nessa corrente. Essa corrente constrói tudo. Constrói a minha vida, constrói a vida do Vitorino, constrói a vida de todos vocês. Nós aqui, durante uma hora nós estamos aqui, nós construímos uma outra corrente. É isso que nós temos que trabalhar. Decida. Ande com aqueles que lhe representam. Que representem vocês. Na verdade. Não porque é bonitinho ou porque é modinha, como disse alguém aqui. Não. Olhe para essa pessoa com quem você vai andar e veja assim, ó, o que esta pessoa tem para me acrescentar como ser humano. Não se trata de política, se trata de escolhas de vida. Eu ando, exatamente, corrente do bem. Eu ando com aqueles que me propiciam crescimento. Apenas isso. Esta é a minha escolha. Certo, Rogério. É sempre bom conversar com você. Eu fico feliz porque, contrário senso, eu aprendo muito com você, aprendo muito com esses que estão nos acompanhando aqui, porque vocês que estão nesse momento conectados com a gente, conversando com a gente, vocês nos passam pelo apoio, vocês nos passam uma energia muito boa. Então a gente quer renovar o convite aqui, né, Rogério? Que nós teremos mais lives no futuro e a gente quer renovar o convite para que vocês participem conosco exatamente nesse sentido, para que nós possamos somar cada vez mais. O Instagram do Rogério está à disposição. Mandem propostas de temas, né, Rogério? Para a gente debater aqui. Mandem propostas de temas que digam respeito à mente, à reflexão, ao autoconhecimento. Eu tenho certeza o Rogério vai fazer uma pesquisa aí e trazer para vocês aqui a gente debater. É isso, Rogério? Isso. Eu digo assim, ó, a vida como ela é. A vida ela é assim mesmo, ela é maior do que nós, mas nós somos agentes da vida. Domingo que vem eu faço uma live sozinho e eu interajo com quem quiser participar. Venha participar da live e venha ao vivo comigo. Assim como nós estamos hoje aqui. E daqui 15 dias nós retornamos, né, Vitorino? É isso aí, vamos estar juntos, se Deus quiser, vamos estar juntos logo, logo de novo e interagindo com vocês. Então, participem. Um abraço a todos, um bom final de domingo. Igual para todos, beijo no coração de todos e fiquem com essa máxima. Você é com quem você anda. Decida com quem você quer andar. Liberte-se, liberte-se. Boa noite, beijo no coração de todos. Vitorino, sem palavras para te agradecer. Valeu. Eu que agradeço, querido. Sempre bom estar junto. Valeu.